comentar aqui um pouco sobre o índice hoje, comportamento do preço. Então, o índice abriu aqui com uma barra forte aqui na venda, essa barra aqui. O preço já vinha aí há dias, ele vinha uma tendência forte de baixa. O último fundo era esse fundo aqui. E aí, obviamente, essa barra poderia até mesmo levar aqui para essa região. Eu, por exemplo, fiz uma compra aqui na região central aqui dessa barra 1, uma compra não, uma venda aqui nessa região central, na correção. Aí o preço veio abaixo, veio na minha direção. Eu não fiz a parcial aqui, daria até para fazer por risco retorno, mas eu não fiz a parcial porque tinha muita força nesse momento aqui no mercado, nessa barra aqui ou nessa barra, não lembro qual das duas, que era uma barra que estava se formando forte. E aí então o preço realmente poderia ir para baixo, que é acelerar e aí buscar essa mínima aqui. E aí, isso aqui era um alvo já bem interessante. Então não deu parcial. E aí quando o preço faz essa barra aqui, voltando tudo, um tipo de barra de desistência, aí eu já saí realmente do trade, desisti aqui no 0 a 0. E aí depois, como o preço não deu continuidade para cima e ficou aqui nesse range, um range um pouco lateral, mas se estreitando aqui sem conseguir tocar exatamente a abertura do dia, isso aqui vai criando meio que um padrão corretivo na média móvel que poderia sim, provavelmente, dar uma continuidade mais na direção da queda, na direção da tendência. E aí então acabou que essa barra aqui até seria uma barra de venda, uma barra de sinal, mas tinha um pavio abaixo, então não era muito boa. Já essa próxima barra seria uma barra bem melhor para você tentar se posicionar na venda. Algumas pessoas lá até pegaram essa venda aqui na sala. Eu acabei não pegando, que aí eu disse que eu não conseguiria entrar porque tinha uma notícia aqui na frente, na próxima barra. E aí acabou que essa barra aqui foi uma barra muito forte. Saiu lá algum dado e aí essa barra aqui teve acho que uns 700 pontos. Quem estava posicionado aqui conseguiu um bom resultado. Só nessa barra aqui já deu para pegar uma grande movimentação. Quem vendeu aqui provavelmente conseguiu aí uns 800, 700, 800 pontos até essa barra aqui. E aí, obviamente, uma barra assim poderia frear o preço um pouco, poderia ser algo exagerado, alguma coisa de notícia, às vezes ela volta tudo. E aí a gente ficou monitorando essa barra, ficou monitorando aqui a mínima dela. E aí a gente observa o que aconteceu nas próximas barras. O preço vem, volta, o preço não consegue invadir a barra e fechar barras lá acima. Então essa barra aqui também não conseguiu, foi a primeira barra aqui com corpo de alta depois dessa força toda na venda, mas também não conseguiu se manter acima. Então isso aqui acabou que estava configurando um início provavelmente de uma tendência bem forte ou de um impulso um pouco maior aqui para baixo, e aí daria para buscar formas de se posicionar aqui. Eu consegui me posicionar abaixo dessa barra e acabei pegando aí um impulso aqui bem interessante para baixo, até acho que essa região aqui que já deu era um alvo de um movimento projetado, lá de um outro movimento anterior. Só que aí esse alvo aqui já deu um alvo já bem interessante também. E tinha alguns alvos aqui confluentes de outros tempos gráficos também, então essa aqui era uma região importante. E acabou que ainda sendo importante, ela só deixou aqui uma pequena realização de lucro. E aí o preço continuou, a gente comentou na hora, isso aqui, quando você não via o que tem para cá aqui no gráfico, fazer essa venda aqui era muito realmente desconfortável, mas a gente comentou na hora que se alguém queria fazer alguma coisa, poderia vender essa barra aqui. Porque você não quer comprar aqui, você não vai comprar essa barra, você não vai comprar aqui abaixo, você não vai comprar o fundo, você não compra em um mercado desse formato, com a média com essa inclinação, então assim, não tem como comprar. E ainda a média bem longe até do preço, e aí aqui o preço depois disso acelerou muito mais. Isso aqui só deixou barras da compra, barras de realização de lucros, provavelmente, e o preço continua aqui bem acelerado. E aí faz mais uma espécie de clímax, então ele já tem aqui alguns clímax consecutivos muito fortes. Em algum momento isso aqui tende assim a corrigir um pouco, até porque se você pegar essa última barra aqui e olhar aqui a mínima dessa barra, e colocar uma linha dela até esse momento aqui, a distância do preço dessa barra ou dessas barras para a média móvel era essa distância aqui. Então é um dos motivos que a gente usa a média móvel para você observar a aceleração do preço. Então aqui realmente ele tinha uma distância bem grande já da média, principalmente quando o preço estava lá embaixo aqui na formação da barra. Então é uma distância assim de um range quase que de um dia
estava de distância para a média. Então isso aqui em algum momento vai dar uma parada e vai corrigir talvez até a média. E aí quando faz essas correções, seria muito melhor você continuar buscando por operações a favor da tendência. Então essas correções aqui essa aqui ficou bem lateral. Se alguém ainda conseguiu vender essa barra, talvez teve que desistir aqui em algum momento. Quem operou essa lateralidade teria que ser depois aqui dessas barras, teria que operar isso aqui somente com ordens limitadas. Então, e se você operou ordens de stop vendendo muito baixo, que talvez teve que stopar, porque isso aqui gera muito sobreposto. E aí também quem tentou operar um padrão 2HM aqui na média móvel, talvez teria que em algum momento desistir, porque o preço veio um pouco a favor, mas aí voltou, aí deixou mais um sinal, que foi até rompido aqui, mas não deu continuidade, voltou, aí então o preço fica muito aqui parado na região da média móvel. Aí depois deixa uma nova barra aqui, de sinal, mais uma barra de sinal, uma outside, mas está bem sobreposto. Então você até pode vender essa barra, porque é melhor até operar nessa região a favor, porque isso aqui ainda pode levar para baixo, sim. Porque isso aqui pode ser somente uma armadilha aqui de duas pernas maior, e aqui terminando a segunda perna com uma falha de topo, um FBO, é possível, e aí isso aqui vem retestar a mínima. Isso aqui não é um trade tão ruim, mas aí caso você entre aqui você vê a continuidade, principalmente depois dessa barra aqui, então provavelmente você vai desistir aqui por essa barra, você vai sair seja no stop ou seja quase no 0 a 0, você vai ter que desistir aqui em algum momento, porque o preço realmente ele lateralizou, ele parou, ele não está indo abaixo e não está conseguindo nem testar a mínima dessa barra forte. Então você tem um impulso, não volta a testar a mínima, você tem outro impulso, não consegue voltar a testar a mínima. E aqui você tem uma continuidade, mais uma barra de tendência de alta e mais uma barra que saiu do range. Claro que você vai considerando sempre as possibilidades, pode ser uma wedge, sim, mas é que a barra agora você já tem muitas barras, você tem vendedores aqui armadilhados em algumas barras. Então aqui em algum momento você deveria sair da frente se você não tivesse, se você estivesse tentando vender, você tem que sair da frente e esperar para ver o que acontece. E se você sai da frente e ainda não, por exemplo, não está operando na compra, porque aqui é muito mais difícil você comprar nessa região, é mais fácil você esperar correções, então para vender, aí você começa a observar os pontos de força do preço durante a queda. Então você tem, obviamente, aqui gaps abertos, mais gaps abertos. Aqui você tem um gap importante aqui aberto, e aí o preço vem nessa região desse gap, mas ele passa do gap. Ele passando do gap, talvez você não vai querer vender na volta dele. Obviamente ele passou aqui, mas ele já vem voltando. Talvez você não vai querer vender aqui essa barra aqui porque tem pavio. E nem a próxima também porque não tem muita força. Essa aqui talvez, se você vende e coloca o stop aqui em cima, você tem que buscar para baixo aqui pelo menos as mínimas, ou um alvo pelo menos que compense esse risco. E aí se você é um pouco mais paciente, você consegue esperar nessa região aqui do gap e também de um tipo talvez de um tipo de wedge aqui, você consegue com mais paciência esperar aqui que ele faça um topo mais baixo. Então aqui você tem uma boa barra até de sinal. E aí talvez isso aqui é mais uma possibilidade de um trade para realmente vir bem mais baixo aqui. Pelo menos testar essa linha aqui de tendência como um primeiro alvo aqui. E aí talvez romper ela, porque ela tem 75% de chance de ser rompida, e aí o preço poderia vir bem mais abaixo, talvez até as mínimas aqui nessa região. Acabou aqui que o trade também não deu continuidade, então aqui rapidamente você observaria essa continuidade e conseguiria talvez perceber que o preço está lateral na média móvel, tarde no dia, então isso aqui não é um momento muito legal para operar, e aí acabou que virou aqui bastante um mercado de ordens limitadas. E aí você consegue observar que o mercado começa a romper fundos aqui, falha. Então ele rompe esse fundo aqui e aí deixa uma falha em rompimento, vai acima, aí vai lá na máxima, rompe, deixa uma falha em rompimento, vem abaixo. E aí, então aqui é mais difícil, você tem que operar ordens limitadas se você tem essa habilidade. Obviamente, se você desenhar linhas aqui, você vai achar também, por exemplo, aquela linha de tendência, veio até aqui. Quando o preço tentou retestar por baixo, ele passou, foi lá em cima criar a falha. E aí depois ele ainda volta aqui mais uma vez nessa linha, retestar nessa barrinha aqui. Então, só que aí ele fez um overshoot,
depois vem abaixo aqui um pouco e aí testa essa linha por baixo. Mas só que aqui talvez não é o melhor teste, não foi como o trade do dia anterior, que teve um trade assim perfeito, onde o preço testou aqui e daqui caiu. Isso aqui é bem melhor. Esse teste que passa acima aqui, você deveria talvez considerar esse mercado aqui muito mais como lateral do que está querendo considerar essa barrinha aqui como uma barrinha de reteste para vender. Então, a venda aqui melhor, se você vai vender esse tipo de padrão, depois que passa aqui acima, você já começa a considerar a falha aqui de rompimento aqui do topo, então você vende essa barra aqui. Se bem que está vendendo quase no meio da lateralidade porque o range é estreito, mas se você vende essa barra, então você vai buscar no mínimo o tamanho da barra para baixo, para uma parcial e depois talvez tentar deixar o resto aqui para tentar mais um rompimento aqui de mínimos. Acabou acontecendo aqui depois, mas talvez nem teria ido buscar realmente essa linha. Mas isso aqui já é o fim do dia, com preço muito lateral, então isso aqui já é bem difícil você operar nesse horário, até porque quem realmente opera bem a metodologia de price action nessa queda aqui do início do dia já teria feito alguma operação, já teria conseguido algum valor financeiro possivelmente, e aí não precisaria, talvez nessas barras aqui estar fazendo operações. E se tivesse fazendo operações, saberia operar da forma correta com ordens limitadas nesse momento aqui, que o preço é lateral, então dificilmente você vai estar operando aqui no meio com ordem stop. Se você fizer isso, normalmente você vai se armadilhar.